Não bastasse desempenhos cada vez mais vergonhosos na Copa do Mundo, com a seleção brasileira, agora o futebol brasileiro está mais conhecido por notas oficiais dos clubes e por empilhar 0-0 em Copa do Brasil. Cara, a gente está no fundo do poço, vamos falar a verdade. A gente está no fundo do poço. A Copa do Brasil que foi reorganizada para expor menos a falta de qualidade dos clubes. Eu acho que está na hora de rever mais uma vez essa fórmula, porque esses 3 resultados de 0-0 eles indicam algo que muita gente não quer ver. Essa coisa de jogo de ida e volta, em oitavas de final, em quartas de final, pelo amor de Deus, isso é horrível, isso é insuportável. As equipes têm um calendário cheio, é óbvio que elas não vão priorizar o primeiro jogo. E a qualidade técnica do futebol brasileiro está cada vez mais piorando, porque os clubes estão cada vez mais preocupados em emitir notinhas oficiais do que em resolver o problema do futebol brasileiro, né? Não vão resolver o problema do futebol brasileiro, porque ninguém quer perder os seus privilégios. A grande verdade é que o sujo agora quer falar do mal lavado, e às vezes o mal lavado quer falar do Sugismundo. Então Flamengo e Palmeiras ficam nessa briga para ver quem é mais beneficiado pela arbitragem, sendo que nenhum nem outro tem moral nenhuma para falar sobre a arbitragem. Nenhuma. Colocar em xeque, o Flamengo colocar em xeque, numa nota oficial, a liderança do Palmeiras. O Flamengo está dizendo que o campeonato acabou, o Flamengo está desistindo do campeonato, é isso? Porque são 8 pontos de vantagem, com uma vitória por 3-0 no Maracanã. Mas, Guilherme, você está dizendo que o Palmeiras não é beneficiado? Em nenhum momento falei sobre isso. Aliás, eu falo o contrário aqui no Dois Toques. O Flamengo juntou dados na sua nota oficial de que desde a implantação do VAR, o Palmeiras é o time mais beneficiado com decisões favoráveis do VAR. O Palmeiras é o time menos prejudicado com decisões desfavoráveis do VAR, ou seja, ele tem um saldo mais positivo de todos os clubes brasileiros. E nessa edição, já, o Palmeiras também está entre os 3 mais beneficiados por decisões do VAR. O Palmeiras, segundo dados, também é o espião estatístico do GE, tá? É o time que precisa cometer mais faltas para receber um cartão, e é o time que, contra adversários diretos, joga com um a mais. Os adversários têm mais facilidade para a arbitragem de ter um jogador a menos nos jogos contra o Palmeiras. Isso acontece. E por quê? Porque é um time que tem aproximação com a CBF, já falei isso aqui ontem, a mão pesa muito mais pro rival do que pro Palmeiras. Por quê? Favorzinho, amizadezinha, viagem em aviãozinho, em jatinho, então, isso aí a gente já sabe. Agora, não dá para colocar o Flamengo, que na final da Libertadores contra o próprio Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem, no lance em que o Pulgar tinha que ser expulso e não foi. E vários lances que nós poderíamos colocar aqui, que também foram de forma suspeita pró-Flamengo e prejudicaram o Palmeiras. O Palmeiras está aí sendo beneficiado e está perdendo todos os títulos. Desde 2023 o Palmeiras perde todos os títulos importantes, mesmo com esses dados. Ou seja, esses dados ajudam, mas eles não são providenciais para que o Palmeiras seja campeão. É preciso jogar bola também. Ajuda pra caramba. Você ter a arbitragem a favor, você ter o árbitro pesando menos, ajuda. Mas a nota do Flamengo, ela é uma nota cafajeste, né? Ela é uma nota cafajeste. Porque quem deveria emitir a nota oficial deveria ser o Vitória. E emitiu. Ok. O time foi prejudicado. Foi prejudicado. Tanto que o Maurício, o atacante que desferiu um golpe no jogador do Vitória, que teve lá 8 pontos no queixo, ele está sendo denunciado pelo STJD. Aí o Palmeiras, no festival de notas oficiais, cara, teve mais nota oficial do que gol, né? No festival de notas oficiais, o Palmeiras também emitindo, dizendo que não vai ficar parado. Vai acionar quem? O Samir Chaldi? Vai acionar o presidente da CBF para bater na porta da STJD? Pô, o que vocês estão fazendo, hein? Eu concordo, até que o STJD
que tem uma tradição de ser pró-Flamengo, né? Se a gente for falar de pró, aqui CBF pró-Palmeiras, STJD pró-Flamengo. Os números estão aí para mostrar, né? O caso do Bruno Henrique é absurdo. Um cara que é investigado pela justiça criminal, pela polícia, pelo Ministério Público, foi absolvido no STJD. Então assim, todo mundo sabe. Mas o Palmeiras reclamar que o Maurício está sendo colocado aí, denunciado pelo STJD. Pô, o cara aplicou um golpe no colega de profissão, recebeu o cartão amarelo pela arbitragem. Agora, uma coisa eu concordo com o Palmeiras. Desde quando o olhar do procurador do STJD, ele vale mais do que o do árbitro? A questão é, o árbitro não expulsou o Maurício. Que não expulsasse o Kaká do Vitória? Agora, é claro que outro dado colocado pelo Flamengo na nota oficial e que chama a atenção é o número de intervenções do VAR no jogo do Palmeiras. Isso, e pró-Palmeiras. Por que o VAR não chamou no lance do Maurício? Para o senhor Alex Stefano do Rio de Janeiro ir lá analisar o lance para poder, com a sua decisão, com a sua percepção, expulsar ou não o Maurício. Então o VAR não decidiu ali aquele lance. O seu Marco Aurélio Ferreira, de Minas Gerais, que estava no VAR nesse jogo Palmeiras e Vitória, no lance do jogador do Vitória, do Kaká, ele foi lá e chamou. Então é esse tipo de intervenção que é maléfica ao futebol brasileiro, que não permite ao futebol brasileiro ser competitivo, que não permite ao futebol brasileiro voltar a despertar a atenção, o interesse de mais pessoas. É um futebol de cartas marcadas. Agora, foi denunciado. Não tem que ter notinha oficial dizendo que o Palmeiras, faltou dizer, vamos nos vingar. Pelo amor de Deus, vamos brigar. Foi denunciado, vai arcar com as consequências. Não é assim que com todos os jogadores a gente reclama quando é com o nosso time, mas é assim. Eles denunciam, o cara vai lá, pode ser absolvido ou não. Aí não é o esquema, aí vai ser o advogado do Palmeiras que vai ter que lutar para mostrar que o Maurício não teve um ato passível de punição, mesmo não tendo sido punido pela arbitragem dentro de campo. Agora, o que é estranho o Flamengo coloca dados ali, o Palmeiras coloca também informações na nota oficial, e a gente fica, cara, nenhum dos dois tem razão. Porque, repito, é a briga do sujo falando do mal lavado. Aí o mal lavado agora tá na frente, o mal lavado agora tá ganhando, o mal lavado tá perto de ser campeão, o sujo quer reclamar. Quando o sujo tá na frente, ninguém pode reclamar. Aí o futebol brasileiro... Eu ouvi o senhor BAP dizer que não existe erro de arbitragem. Ano passado ele falou isso. Não, que a arbitragem é muito bem preparada, que não existe. Agora tem. Então, esse é o problema do futebol brasileiro. Enquanto dirigentes dessa natureza estiverem no comando, não vai crescer. E esses caras não estão nem aí pro futebol brasileiro. Eles querem que o clube deles cresça e tão somente. Então vão tentar pisar nos outros, vão tentar evitar que a SAF dos outros tenha novo comprador, né? Vão inventar regras para o fair play financeiro para ninguém comprar jogador enquanto estiver em recuperação judicial. Não, tem que acabar. Então para que inventaram a recuperação judicial? Já decreta falência, né? Então, eles querem estar acima da lei, eles querem estar acima do Código Civil, daqui a pouco querem estar acima da Constituição de 88. Esses são os verdadeiros cânceres do futebol brasileiro. E num dia em que nós tivemos mais notas oficiais do que gols, a gente realmente precisa repensar o até então principal esporte brasileiro. Tá uma porcaria, gente. O campeonato é ruim. O pós-Copa do Mundo escancara quão ruim é o nosso futebol. E muito por conta de dirigentes como BAP, e muito por conta de politicagens, como a gente vê na CBF há décadas, que agora escancara quanto isso deixa o nosso futebol frágil, muito frágil, dentro e fora de campo. Lamentável. Hoje tem Copa do Brasil, ou seja, mais filme de terror para que o torcedor... Eu tô fora. Esse domingo eu fiz um pacto comigo mesmo. Não, esse eu não perco meu tempo. Santos e Remo eu dormi. A grande verdade, Santos e Remo eu dormi. E esse domingo eu falei, não, chega. Se é para se estressar, deixa para se estressar com o próprio time, né?
ou então no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já mostrou que precisa mudar. 2 jogos de oitavas de final, de quartas de final, é um pesadelo para o seu torcedor. Deixa para ser 2 jogos numa semifinal, ou então tudo jogo único. Pronto, e acabou. O campeonato é ruim. Os times são ruins. E quanto mais democrático, antigamente era mais emocionante. Agora, quanto mais democrático, é pior, porque os times são horríveis. Se na Série A os times são ruins, imagine das séries inferiores. Então, assim, o futebol brasileiro poderia começar a se reorganizar de uma forma adequada, olhar para outras Copas, como é que é a Copa da França, por exemplo. É todo mundo participando. Começa com aquele... A Copa do Brasil tá nesse caminho. Pega, sei lá, uns 200, 300 times ali, mais bem ranqueados do ranking da CBF, exceto os clubes da Série A. Isso aí começou bem, a ideia foi boa. Entrando na 5ª fase, excelente ideia. Agora, jogos únicos, né, gente? Jogos únicos. É um jogo só na 5ª fase, é um jogo só nas oitavas, um jogo só nas quartas. E aí semifinal, final, de repente coloca 2, né? Mas do jeito que tá, é ruim demais. É sofrível de assistir. Tomara que haja mudanças. Fico por aqui, um excelente domingo para você. Até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.